Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje a gente veio trazer um assunto que a gente tem que prestar bastante atenção, que é o Banco do Brasil. Pessoal, soltou o resultado do segundo TRI e a gente vai falar tudo o que aconteceu por aqui. O que está acontecendo com o Banco do Brasil, né, turma? O mercado está de olho. O mercado já viu o que aconteceu aqui, já precificou, mas é o seguinte, o mercado não gosta de incertezas no futuro. E o que de fato está acontecendo com o Banco do Brasil. Então, nesse vídeo que está muito completo, fica até o final desse vídeo, vai abrir muito tua mente. A gente vai falar sobre resultados do Banco do Brasil, o que de fato aconteceu para não vir positivo, tá, gente? O que fazer agora? Será que é uma armadilha? Será que é uma oportunidade? O que o mercado, os analistas estão vendo? A gente vai falar tudo isso aqui, tá bom, gente? Fica até o final desse vídeo que é importante. Principalmente você aí, ó, que investe no Banco do Brasil. Fique muito atento e atenta. Turma, o que aconteceu? O Banco do Brasil soltou, né, divulgou aí o resultado do segundo trimestre de 2026. Ele teve, inclusive, um lucro ajustado de 3,9 bilhões de reais. Um resultado que foi 13,9% maior que no último trimestre e acima do que o mercado tinha expectativa. Só que, ó, tá até aqui, tá na tela ali, ó, lucro líquido ajustado. E aí a gente vê nessa tabela aqui, né, 11,2 bilhões, o lucro líquido ajustado, e 7,3 bilhões no primeiro semestre de 2026. Só que aconteceu algo muito estranho, pessoal. O resultado veio maior que as expectativas. E por quê? Por que será que o Banco do Brasil caiu 4% depois do balanço e fechou em R$ 18,23 a ação? O que está acontecendo? Turma, olha lá, vamos dar uma olhada nesse gráfico. O que a gente vê? Olha o Banco do Brasil. Ele tem um momento aqui de subida no gráfico, a gente está vendo aqui. E olha a queda dele, olha como ele derrapa nessa seta que o Renan vai mostrar aqui para a gente no final. Então, o que a gente vê, pessoal? Que quando a gente sai do lucro, a gente avalia várias vertentes de uma empresa. Quando a gente sai do lucro e a gente olha a qualidade do banco, a gente tem que olhar os empréstimos. E a gente já estava de olho há um tempo atrás, falando sobre inadimplência do Banco do Brasil, que estava tendo, inclusive da parte agro, né, pessoal? Porque o agro, com essa taxa de juros alta, se complicou, né? A propriedade rural acaba se complicando. Então, pessoal, o banco, a gente quer saber a qualidade desses empréstimos. E muitos, infelizmente, não estão conseguindo pagar por toda essa economia que vem, né, tomando paulada atrás de paulada e complicou até o agro, hein? O agro que é forte, muito forte no Brasil. Então, pessoal, por que um indicador que também apareceu, que é o cartão de crédito aqui, ó, por que o indicador do cartão de crédito mais que dobrou apenas em 3 meses? O grande problema do Banco do Brasil, e eles admitem isso, é o cartão de crédito, tá? Então, depois dessa queda, a gente se pergunta, mas o que aconteceu com o Banco do Brasil se ele melhorou o resultado do segundo TRI para o primeiro, né? E aí, pessoal, a gente vai falar o primeiro número que assustou o mercado e assustou os investidores. Foi o que eu acabei de falar, o alerta do cartão de crédito. Turma, a inadimplência, ou seja, que as pessoas que não pagaram acima de 90 dias, saiu nessa carteira de 7,12% em março para 14,58% em junho. Olha a linha, tá aí na tela, olha a linha que a gente vê de cartão de crédito, como sobe. E pessoal, mais que dobrou, volta para cá, mais que dobrou em 3 meses. E não foi só por causa da piora da economia, não, pessoal. O próprio banco, como eu falei, admitiu, né? Eles faziam uma modalidade ali de parcelamento automático da fatura. E lógico que isso prejudicou e muitas pessoas começaram a usar. Agora o Banco do Brasil já falou, opa, não podemos fazer isso, mas eles mesmos admitem isso. Olha essa notícia. Banco do Brasil admite erro em cartão e trava a linha após picos de inadimplência, né, pessoal? Então, o que ele fez? O Banco do Brasil também passou a reduzir a concessão para clientes que são menos resilientes. Não dá para você pegar o cartão de crédito, turma, e passar para uma pessoa que de repente já tem dívida de cartão, que de repente você acha aquele cliente que pode dar calote. Tem que ter cuidado. E outra coisa, cartão de crédito a gente tem que ter cuidado, porque os juros é muito alto, pessoal. E aconteceu. Então, surge essa nova preocupação do banco. Opa, mais inadimplência, e dessa vez também de cartão de crédito. Preocupou o mercado.
né? Como é que vai resolver isso aqui agora? Então, pessoal, muito disso concentrado no agronegócio. É triste falar isso. É triste. Porque o Banco do Brasil é um banco muito forte, é um banco que muita gente confia. E o agro é gigante lá. Por quê? Porque o agro tem dinheiro. E a gente vê esse momento delicado agora. Outro ponto, pessoal, que a gente tem que falar é que o Banco do Brasil já estava com problemas antes disso, né? A gente viu ali em 2024, ele teve 37,9 bilhões de lucro ajustado. Em 2025, turma, esse número caiu para 20,7 bilhões de reais. Teve uma queda grande de 45,4%. Quando a gente vê isso aqui, a gente fala, opa, então tá aí, ó, lucro líquido do Banco do Brasil cai 45% em 2025 para 20,7 bilhões de reais. E, volta para cá, uma das principais razões, turma, foi justamente essa deteriorização que a gente viu do crédito no agronegócio, né? Que aumentou bastante, muito, e que ainda por cima aumentou bastante o custo de crédito do banco. O banco tem que ter dinheiro para cobrir essas inadimplências, para cobrir os devedores, os calotes que pode tomar. E isso prejudica. No primeiro trimestre, pessoal, o lucro ele caiu, né? Ele caiu para 3,4 bilhões. O retorno sobre o patrimônio ficou em apenas 7,3%. E a inadimplência, que é algo muito sério numa empresa, quando você não tem pagamento, ali em dia, acima de 90 dias, do agro, chegou a 6,22%. Olha lá, né? A notícia está aqui. Pressionado pelo agro, o lucro do Banco do Brasil cai 54% para 3,4 bilhões de reais. Quando a gente vê essa notícia, o que você pensa? O Banco do Brasil é conhecido pelo agro, fazendeiro, fazenda. Quer dizer, fazendeiro sempre tem muito dinheiro, tem fazendeiro que não sabe nem onde colocar dinheiro. E a gente está vendo fazendas grandes em recuperação extrajudicial, ou até mesmo pedindo uma falência. E aí a gente vê os produtores rurais sofrendo bastante, né, pessoal? Então, é um balanço atual que tem um problema que ainda não desapareceu. A gente continua vendo isso. A inadimplência, acima de 90 dias, que ficou praticamente estável, indo de 6,22% para 6,27%. E os atrasos acima de 30 dias voltaram a avançar, pessoal, de 7,35% para 8,97%, que aí é um gap maior e que preocupa, né? Pô, acima de 30 dias e acima de 90 dias ainda não conseguiu pagar também, como é que vai fazer? Então, essa questão do cartão não substituiu o problema que o Banco do Brasil já tinha. Ele só veio para piorar, né? Mas ele já tinha. Ele adicionou uma nova frente de preocupação, que é justamente essa carteira que estava tentando ali resolver o agro. E aí, pessoal, olha só o que a gente vê nesse gráfico. O problema do agro ainda não acabou. Olha que triste o que a gente vê, né, turma? Essa parte aqui toda, esse gráfico, mostra que a inadimplência de 90 dias praticamente parou, subir, só que os atrasos acima de 30, que podem antecipar novos problemas, fizeram aquele aumento que eu falei ali atrás, né, um gap grande. E a perda dessa carteira também aumentou, de 40,6 bilhões para 43,7 bilhões. Ou seja, turma, existem sinais de estabilização, mas ainda é cedo, volta para cá, ainda é cedo para a gente falar se o problema do agro ficou para trás. A economia não está bem, não está indo bem. A gente vê uma inflação absurda no mercado, em tudo, remédio que você vai comprar. E não foi diferente para o agro. E quem falar aqui para mim que a economia está boa, me prove por números, porque não está. A gente está vendo grandes empresários sofrendo, tá? Então, gente, o agro, que é muito forte, também sentiu. Se o agro sente, ou seja, a gente tem que pôr um ponto de interrogação na economia, né? E aí, turma, o lucro melhorou, só que a proteção diminuiu. Esse que é o grande problema, porque a gente vê aqui que o índice de cobertura do banco, ou seja, aquele índice que o banco precisa ter para cobrir possíveis problemas, inadimplência, olha o que aconteceu. Ele caiu, no primeiro trimestre ele estava em 158%, só que agora chegou a 148,5%, ou seja, caiu. A inadimplência aumentou e o índice de cobertura do banco caiu. Isso não é nada bom, não é nada positivo, tá, gente? De forma simplificada, só para vocês entenderem, turma, é o quanto o banco possui
né, de provisões, ou seja, de pessoas que, né, pessoas e empresas que devem, em relação aos créditos que são problemáticos. E a gente tem créditos aqui problemáticos. Então, pessoal, segundo a Genial, eu até anotei aqui, esse é o menor nível de cobertura do Banco do Brasil desde 2017, enquanto a formação de novos créditos problemáticos continua aumentando. Desde 2017, esse é o maior número. Então, o Banco do Brasil sofrendo um impacto grande aqui, o mercado está olhando e todo mundo está falando, se essa inadimplência continuar, como é que vai ficar? O banco vai precisar gastar mais dinheiro. E aí, é mais caixa saindo, e como é que fica as provisões nos próximos trimestres, né? E essa dúvida, pessoal, é porque o Banco do Brasil, o BB, ainda tem uma meta de lucro bastante ambiciosa que eles querem cumprir. Agora, será que vai conseguir? É uma dúvida. A gente tem essa dúvida. Não veio bom, né? A inadimplência atrapalha muito o resultado de um banco. Agora, o segundo semestre, pessoal, precisa ser muito melhor. E aí a gente vê aqui, né? A gente tirou isso aqui do RI. O Banco do Brasil ele manteve a projeção de lucro para 2026 entre 18 bilhões e 22 bilhões. Só que olha só, no primeiro semestre o banco acumulou 7,3 bilhões, está muito longe desse número. Então, para chegar somente ao piso dessa projeção, o Banco do Brasil ele precisaria arrecadar, ele precisaria ter um lucro de aproximadamente 10,7 bilhões no segundo semestre. E para chegar no topo seriam cerca de 14,7 bilhões. Ou seja, aqui os analistas do Itaú, do BBA, eles consideram o cumprimento desse acordo, né, disso que eles estão falando, muito desafiador. É difícil, é desafiador. Enquanto que o BTG, ele vê um risco relevante, tá, de uma nova revisão. É impossível, turma, acontecer isso do Banco do Brasil? Não, não é impossível, mas é difícil e é algo que a gente tem que olhar com carinho de perto? Sim. Porque, pessoal, esse banco, que é um banco tão conhecido e que muita gente tem conta, e eu gosto muito, vai ter que entregar uma melhora muito importante. Justamente enfrentando uma pressão que a gente ainda tem no agro, na economia e na inadimplência de pessoas físicas, inclusive, também, que ficaram devendo. Somou ainda com esse problema do cartão de crédito que eles mesmos assumem. Depois de tudo isso, turma, o que será que está acontecendo? O Banco do Brasil ficou barata? Vale a pena? Não vale? O que os investidores nesse momento estão pensando? Porque está tendo uma queda brusca. Então é a hora, nem sempre porque uma ação ficou barata, quer dizer que ela é boa. E é nessa hora que os investidores falam, opa, o balanço, eu estou olhando aqui o balanço, tá 18,23 a ação, teve uma queda aí de 4,05 no pregão, depois do anúncio. E aí fica a pergunta, né, turma? Tá barata? Tá valendo a pena? Tá num momento, tem um desconto enorme? Tá num momento ótimo para comprar? É uma oportunidade? Ou não? É uma armadilha? Os investidores aqui têm que deduzir. Na sua carteira, será que é uma oportunidade? Será que não? Temos que prestar atenção. Pessoal, o Banco do Brasil aqui também colocou, Banco do Brasil, resultado acima do esperado, mas deteriorização em pessoas físicas torna o guidance desafiador. O lado positivo, turma, que a gente traz aqui é que o Banco do Brasil ele tem uma operação enorme, tá? Ele é um banco grande, ele lucra bilhões, ele apresentou algumas melhoras ali nesse resultado que veio próximo. Só que tem que provar bastante, tá, gente? A XP também destacou, né? Falou, ó, o resultado veio acima do esperado, com uma boa margem financeira, com uma geração de tarifas, com controle de custos. Mas do outro lado, existem problemas muito relevantes, que é a inadimplência de pessoa física, o cartão que disparou, o cuidado com o cartão é absurdo, tem que tomar muito cuidado. A cobertura, lembra que eu falei do colchão que o banco tem que ter para cobrir, né, possíveis calotes? Diminuiu. E, pessoal, o mercado vai exigir uma recuperação forte aí no segundo semestre. Então, a gente vai ter que esperar esse desconto. Pode representar uma oportunidade, caso esse crédito comece a normalizar, caso as coisas comecem a se colocar, né, a melhorar, não vai melhorar de uma vez, mas comecem a melhorar. Mas, para alguns analistas, pode ser uma armadilha se esses lucros continuarem pressionados e o custo de crédito permanecer elevado e também muitos devedores. Tá bom, turma? Então é por isso que o PVP tá barato, por ter dedo do Estado. A gente sempre sabe que as empresas já têm um PVP mais descontado,
que é o caso do Banco do Brasil, tem interferência ali também, né? Do Estado pode ter. E só ver o PVP, que está baixo, não resolve. A gente tem que entender o que está acontecendo com a empresa, com os resultados. Tá bom, turma? Então, e se esse problema não for apenas o Banco do Brasil, né? E se o problema não for apenas o banco? Tem um ponto que é maior ainda nessa história. Parte dos problemas do BBB é próprio do banco. Como assim? Pode ser que lá dentro a exposição esteja errada. Como é que está a gestão, a exposição ao agro? Como é que está o problema? Esse no cartão são exemplos, né, claros. Mas existe um cenário de crédito que é mais difícil acontecendo ainda na economia também. Olha lá, Banco Central divulga o relatório de estabilidade financeira do segundo semestre de 2025. E nesses dados mais recentes, turma, do Banco Central, a inadimplência das pessoas físicas, olha lá, no sistema financeiro estava em 5,6, mostrando que o crédito das famílias continua bastante pressionado. E isso é verdade. As famílias estão reclamando de tudo. Inflação no teto, taxa de juros que subiu que nem um foguete na economia, né? E aí, isso tudo, pessoal, tem que servir como um alerta, tem que acompanhar essa deteriorização do crédito das famílias. As famílias vão poder pagar, turma? Como é que essas famílias vão pagar? Com essa taxa de juros alta, com tudo que está acontecendo? Vai dar certo? A economia está indo mal. Vai dar certo continuar indo para o mesmo lado da economia? Essa é a pergunta do mercado. Então, turma, o problema hoje do Banco do Brasil é, conclusão, os resultados que a gente falou aqui, tudo que a gente trouxe do RI, né? E também o reflexo do consumidor brasileiro, que está cada vez mais pressionado. Isso é perigoso. E vamos acompanhar a inflação e vamos acompanhar como é que vem o agro. Então, pessoal, no fim, para dar uma clareada, o resultado do Banco do Brasil não veio tão ruim, não veio absurdamente horroroso. O banco ele lucrou quase 4 bilhões, é dinheiro, ele melhorou em relação ao trimestre anterior. Isso é positivo, só que quando a gente olha além do lucro, aparecem problemas que o mercado não consegue ignorar, que é essa questão de cartão, inadimplência de cartão que mais que dobrou, né, o agro, que ainda também não está completamente resolvido, a cobertura, né, do banco, opa, estou aqui cobrindo o que está acontecendo de ruim, diminuiu. Então, nesse segundo semestre, o Banco do Brasil vai ter que provar e vai ter que vir com, sabe, resultados melhores, a gente vai acompanhar. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: o desconto atual que a gente está vendo do Banco do Brasil é oportunidade ou armadilha? Você acha que esse desconto atual compensa os riscos que podem existir? O que você acha? Banco do Brasil, na sua opinião, nesse valor, com tudo isso que a gente trouxe, é oportunidade para encher o carrinho? Você confia na empresa, confia na recuperação, é oportunidade para encher o carrinho? Ou não? Carol, eu acho que é uma armadilha, eu estou de olho e nesse momento eu não vou comprar, porque eu quero acompanhar os riscos. Compartilha aqui embaixo com a gente, pessoal, e vamos torcer não só pelo Banco do Brasil, mas por todas as empresas brasileiras que nesse momento muitas enfrentam problemas e que a economia melhore, porque a gente precisa disso. Tá bom, turma? Um beijo para vocês, eu sempre falo, voa Brasil, a gente vai voar. Quem investe, ó, o futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.